pelas palavras deste Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Assim seja. Jesus é um pastor que alimenta com a palavra e nutre com o Evangelho da esperança, dá conforto, encorajamento, serve o pão do amor, tem ternura, compaixão, atenção por cada um de nós. Ele cuida as feridas, alivia as dores e devolve a dignidade. Ele nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, estressados, fatigados, com o peso nos vossos fardos, eu dou o descanso que você merece e que você precisa. Nele nós encontramos realmente a solução aos nossos problemas. Nem sempre acontece assim. A maioria das vezes, cremos, acreditamos, achamos que nós mesmos podemos solucionar os problemas. E por isso há tanta dificuldade entre nós, no relacionamento humano, familiar, cristão. Muitas vezes cremos que resolvemos os problemas e não precisamos de Deus. Muito pelo contrário. Precisamos dele, contamos com ele. É nele que encontramos a solução e a segurança. E ele nos pede que nós realmente vamos a ele, porque nele nós encontramos essa resposta concreta de um amor verdadeiro. Quem de nós que não precisa? Só muda de endereço. Todos precisamos encontrar sentido à nossa vida. Nossa vida tem sentido quando pomos a confiança em Deus. Se você coloca a confiança nas suas próprias forças, com certeza se perde no caminho de aquele de ferro. Todos nós precisamos encontrar sentido a este encontro dominical. Por isso deixamos as nossas casas, viemos para a igreja, queremos nos alimentar, nos fortalecer, criar coragem, ânimo, porque no dia a dia de nosso dia, de nossa vida, há turbulências, há perseguições, há dificuldades. Tem gente que quer puxar o tapete, tem gente que vai criticar, que vai apontar, enfim. E nós temos de estar preparados. Nada melhor do que a missa dominical para nos preparar, para nos encorajar, para nos fortalecer em nossa caminhada espiritual. A intenção de Jesus nesta passagem é lembrar que Deus é misericordioso e deseja a salvação de todos, que todos possamos realmente passar pela porta estreita. Ele tem misericórdia, tem bondade, tem compaixão. A longanimidade de Deus quer chegar a todos e apresenta-nos a bondade do seu coração, a generosidade, a capacidade, a sensibilidade de Jesus nesta passagem é extraordinária. Ele falou para o discípulo: vocês estão cansados, foram, mostraram, fizeram a parte de vocês, é momento de descansar. Domingo é o dia do descanso, do repouso. Você realmente descansa? Este dia, domingo, você repousa? Você realmente ocupa seu tempo no repouso merecido? Quantas vezes começa a segunda-feira e já estamos cansados? Particularmente meu dia começa, minha semana, aliás, começa na quinta-feira, porque na quarta-feira, na missa da saúde, aqui eu me abasteço. Quando olho para Jesus, entrego toda a semana, todas as dificuldades. Na missa da saúde, nós fazemos uma entrega verdadeira e a minha semana começa na quinta. Para aqueles que a semana começa amanhã, organizem seu domingo, primeiro com a Santa Missa, mas não se canse. Às vezes você vai de comer, você tem filho para cuidar, tem coisa para fazer, para organizar, e a segunda-feira já está morto, está cansado, está estressado, já pega um trânsito, meu Deus, que não damos conta.
e tudo nos estressa, nos cansa. Quem de nós que não se cansa? Mas nós precisamos encontrar sentido ao que fazemos, e o nosso sentido é em Deus. A nossa vida precisa ser moldada, modelada. Nós precisamos realmente encontrar a fonte de vida e de graça. Por isso que, para distinguir a voz do pastor e encontrar sentido ao que fazemos, é necessário mergulhar na palavra e ir a águas mais profundas. Na palavra nós encontramos um diálogo íntimo com Deus. Quando você estabelece durante a semana um momento na parada, nós precisamos todos de uma parada na vida. Nada melhor do que um retiro espiritual, um momento de oração, de intimidade com Deus, um momento para escutar a sua palavra, para dialogar com o Senhor, para encontrar esse repouso merecido. E Ele nos diz: ide a um lugar deserto e afastado. Esse lugar deserto e afastado encontramos aos domingos, no encontro com Ele. Abastecemos nossa espiritualidade. São Paulo já nos dizia: aspirai aos dons mais elevados. Quando a gente vem na igreja e entra na capela do Santíssimo Sacramento, ou antes de ir para casa, visita a capela do Santíssimo, é diferente. Ali tem uma energia positiva, ali o Senhor nos acolhe, nos entende, nos aceita, nos abençoa, nos dá forças para o dia a dia. Não deixe de ir à capela do Santíssimo. É um lugar maravilhoso. E quando nós temos esse encontro pessoal com o Senhor, a nossa vida passa a ser diferente. O nosso corre-corre, nossos trabalhos, nossas famílias nos sugam. Quantas vezes nós somos sugados? Os filhos de vocês pensam que vocês são donos do Banco do Brasil, que tem dinheiro sempre. A gente precisa conscientizar-se, amadurecer, conscientizar o outro. Essa conscientização nos faz ser participativos, atuantes, comunicadores. A partilha de bens através do dízimo gera gratidão. Temos muito que agradecer a cada um de vocês, dizimistas fiéis, porque graças a vocês que a gente mantém a igreja em pé. Mas nós precisamos nos conscientizar ante os desafios que temos, que são muitos. A gente precisa então colocar os pés no chão. Jesus veio para trazer a salvação a todos, para nos conduzir a um único rebanho e um único pastor. Ele é o pastor que nos conduz. O Papa Francisco disse que precisamos de pastores segundo o coração de Deus. Precisamos de padres, precisamos de missionários, de evangelizadores, de catequistas, de leitores. Precisamos de pessoas que arregassem as bancas, que realmente testemunhem Jesus Cristo. Precisamos de pessoas fiéis. Necessitamos compreender que a vida dessas ovelhas depende de todos. Todos fazemos parte do rebanho, mas todos precisamos sentir esse amor de Deus e essa gratuidade. Jesus envolve os discípulos na missão e leva-os a um lugar tranquilo para poder descansar e fazer uma revisão de vida. Revisar: estou fazendo correto, o que devo melhorar, como preciso ajudar, como preciso realmente estabelecer uma harmonia. Eu lembro-me muito perfeitamente na minha casa. Eu tive 15 irmãos e todos trabalhávamos em casa, ou na loja com meu pai, ou arrumando os quartos, ou arrumando o quintal, ou cuidando do galinheiro, ou arrumando tal coisa. Às vezes a gente não encontra vocês como filhos. Não arruma a cama, não faz as coisas que deveria, nem lava os pratos, tem quem faça. Ensine seus filhos a cuidar.
É em casa que se aprende, que se trabalha, que se vivem as virtudes. Como você quer que seu filho seja um bom marido se você não ensina a ele as pequenas coisas de casa? Nós precisamos justamente construir o reino de Deus, e é no dia a dia. São as pequenas coisas, pequenos detalhes, mas que nos fazem ser homens e mulheres atuantes na história. Temos de fazer e aprender a fazer a diferença. Não nos encostar nos outros. Aos outros que façam. Não, você também pode. Todos nós podemos. Anunciar a boa nova de Jesus não é questão somente de doutrina, e sim de acolhida, de bondade, de disponibilidade, de ternura, de compaixão, de olhar o coração do outro, de dar a oportunidade ao outro de surgir, de fazer as coisas como deve fazer, revelando assim o amor do Pai. O agente de pastoral também muitas vezes se sente cansado. Nós, nas pastorais que estamos, nas dificuldades que passamos, nas coisas que fazemos, nos cansamos, e é preciso o aconchego e a ternura do bom pastor. Precisamos de deserto, de silêncio, de oração, de avaliar as motivações nas nossas atividades. Todos nós, discípulos missionários de Cristo, fomos ungidos, recebemos a graça do batismo na missão profética, sacerdotal e real, mas precisamos pensar, desacelerar. Se você não desacelera, você se perde, você se cansa com facilidade. A gente precisa desacelerar nessa corre, nessa vida desenfreada que nós temos, que nós levamos. O pastor é enviado pelo Pai para apacentar um rebanho. Eu sou o bom pastor. Conheço as ovelhas, elas me conhecem, elas me seguem, porque elas ouvem a voz do pastor. Elas não ouvem a voz de estranhos. O pastor precisa acolher as ovelhas, e as ovelhas corresponder à voz do pastor. A primeira leitura nos fala de Jeremias denunciando a infidelidade dos governantes, nada diferente de hoje. Esses maus pastores provocaram o exílio do povo. A voz do profeta faz nascer no exílio a esperança de novos pastores que lutam pela verdade e a justiça. Não se deixe enganar. Com facilidade nós caímos. Com facilidade nós ouvimos a voz na rádio, na televisão, na política, mas não paramos para escutar a voz de Deus. Se você ouvisse mais a voz de Deus, teria menos problema na sua vida. Ouça Deus. Escute a palavra de Deus, sinta a presença do Senhor. Nós temos muitas rádios e televisões católicas. Qual é a televisão que vocês assistem? Eu há muito tempo nem vejo televisão mais. Mas aonde que nós estamos colocando nossa mente, nosso coração principalmente? Estamos nos deixando levar por vozes, por situações, por coisas do mundo. Temos de crescer, gente. Precisamos nos posicionar. Precisamos escutar a voz do pastor que realmente dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso que São Paulo, aos Efésios, hoje, nos fala pelos mandamentos e decretos, buscando a unidade e a perseverança no Espírito, que fomos renovados. Esse espírito de amor, de misericórdia, de compaixão, mas nos chama a atenção para que tomemos atitudes conscientes, amadurecidas. Um católico consciente e amadurecido é a favor da vida. Um católico consciente e amadurecido não faz bobagens. Precisamos crescer. E precisamos realmente colocar Deus em nosso coração e em nossa mente.
Peçamos ao Senhor que nos ilumine, que nos capacite, que nos ajude, que tenhamos discernimento, consciência, maturidade, mas que estejamos atentos aos sinais de Deus. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,